glorifique e exalta o nome do Senhor. Oh, maravilha, glória, 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 glória a Deus. Levanta as mãos aos céus e agora vamos fazer um minutinho de oração. E já estaremos contando o testemunho. Agora, o irmão pediu para que nós contássemos novamente do começo. E se nós terminarmos o culto tarde, alguém vai ficar triste? Quem quer que eu conto do começo novamente? Quem quer que eu comece tudo de novo? Eu vou tentar contar então mais rápido, porque atrasamos. Era para eu estar pegando o púlpito às 8 horas, mas não deu. Então, mas vamos fazer agora um minutinho de oração e vamos começar contando novamente do começo, porque ele quer gravar, né? Aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas que estão aqui que vocês não ouviram. Então vamos começar do começo rapidamente. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, meu irmão. Você, minha irmã, que tem essa coroa guardada lá no céu. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Porque o mundo jaz do maligno. Jesus, Ele está aqui para te dar força, para que você não desanime, para que você não volte para trás. E aqueles que ainda não têm esse privilégio, aproveitem enquanto é dia, enquanto é hora, enquanto a palavra está sendo pregada, porque haverá dias difíceis nessa terra, como já está acontecendo. Jesus manda nós guardar o que Ele tem, o que Ele nos deu. Guarda o que Jesus te deu, porque Satanás também está aí querendo tomar o que? O privilégio que Jesus te deu, a tua coroa, a tua salvação. Igreja do Senhor, foi no dia 1º de fevereiro de 2000. Ali o Senhor me tocava para que eu fosse até a congregação do bairro Santa Inês. E ali o Espírito Santo tocava no meu coração. Vai para a igreja. O Espírito Santo tocava no meu coração. E ali por várias vezes o Espírito Santo tocava de uma maneira tão diferente como nunca tocou em meu coração. E ali, igreja, eu deixei meus afazeres, arrumei tudo, me aprontei e fui para a casa do Senhor. Pensava eu, o que o Senhor quer comigo? E ali quando eu cheguei na igreja, eu tinha a chave da igreja, abri a igreja, limpei a igreja, e ali estava dando as 18 horas. E ali eu comecei a dobrar meu joelho nos bancos, comecei a orar. Eu comecei a orar e algo falava dentro do meu coração. Eis que hoje eu tenho algo de diferente para realizar na tua vida. Eis que hoje eu tenho algo a realizar na sua vida de diferente. E eu falava, mas eu pensava, será que vai acontecer? E eu sentia aquele algo tão diferente no meu coração, igreja, que é algo tremendo. E ali eu orei até as 19 horas. E ali o Espírito Santo, quando eu parei de orar, não havia chegado ainda ninguém fisicamente. O Espírito Santo tocou no meu coração e falou, minha serva, pode subir ao púlpito e começar a orar. Eu pensei comigo, Senhor, mas eu vou orar sozinha? E ali, igreja, quando eu abri os meus olhos, pensava eu que estava só. Eu olhei para cada cadeira e para cada assento. Estava tomada de exército de anjos naquele lugar. Eu abri os meus olhos novamente, olhei. E como essa igreja está aqui, eu pude ver aqueles anjos sentados, declarando a baixúria. Ah, igreja, a casa do Senhor ela nunca fica vazia. Tem irmãos que pensam, o que eu vou fazer na igreja agora? No ministério da oração? Às 6 horas em ponto, às 18 horas em ponto na igreja? Não tem ninguém lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo com um exército de anjos já se faz presente. Ainda que você olhe, que você não veja ninguém fisicamente, mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai poder ver os anjos caminhando aqui dentro. Nunca pense que esses bancos estão vazios, que não tem ninguém aqui, porque aqui tem os anjos sentados aqui, ó. E ali eu subi ao púlpito, numa avenida até muito perigosa, mas eu não quis saber se não ia ficar ninguém na porta. O Senhor mandou, eu obedeci, subi ao púlpito e comecei a orar. Igreja, aquela oração que eu fazia não parecia uma oração somente eu orando, mas ali estava um exército de anjos que orava juntamente comigo. Parecia que tinha uma multidão naquele lugar, e eu às vezes parava para ver quem que estava orando comigo. Eu observava aquele exército de anjos e um coral que orava, mas orava. Que coisa maravilhosa, igreja. Era uma oração que eu não queria parar de orar mais. Eu não
quando eu olhei para o relógio, estava dando 19 horas e 40 minutos. Ali eu parei de orar. Eu não queria nem parar de orar, mas já tinha que parar de orar. E ali quando eu olhei, havia chegado poucas pessoas, o pastor, a sua esposa e poucas pessoas. E ali levantei, cumprimentei a amada igreja e fui ler o Salmo 72. Igreja, quando eu comecei a ler aquele Salmo 72, eu fui lendo. Até a metade eu consegui ler. Mas quando chegou, na metade daquele salmo, as minhas vistas, a letra da Bíblia começou a se assumir. Começou a ficar muito tudo embaçado. As letras pareciam que estavam sumindo. As minhas vistas estavam enfraquecendo. Eu comecei a sentir muito frio. Eu fui ficando frio, eu fui suando frio. Eu fui sentindo uma tonteira. A minha memória, meu raciocínio começou assim a raciocinar muito lentamente. E eu pensei, está acontecendo alguma coisa comigo? Está acontecendo alguma coisa? Parece que eu estou tendo tipo um infarto, parece que eu vou desmaiar. E comecei a ficar sem forças em cima do púlpito. E ali, igreja, eu passei rapidamente, falei assim, olha, não, vamos cantar um corinho. E comecei, nem terminei de ler o Salmo 72. E comecei a cantar o corinho. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Quando eu comecei a cantar aquele corinho, amados irmãos e irmãs, parecia que subiu naquele púlpito, era uma carruagem de fogo. Era um fogo. Ah, que mistério! Eu pude ver um ruído de um fogo passando dentro dos meus ouvidos. A igreja passava de um lado para o outro. Aí eu já não conseguia nem ver. Eu estava vendo a igreja afastando. Cada vez a igreja ficava mais longe. Cada vez a igreja ficava mais longe. E eu cada vez me sentindo fraca. Parecia que eu estava mais sem força nenhuma. A minha carne não estava conseguindo ficar em pé. E ali, igreja, quando eu cantei aquele corinho, aí que eu não entendi mais nada. Eu nunca ouvi um ruído tão grande de fogo. Parecia que era uma carruagem de fogo passando dentro da minha cabeça. E eu pude também sentir do alto da minha cabeça algo que queimava. E começou a queimar mesmo uma bola de fogo. E ali eu não aguentei cantar aquele corinho nem na metade. Ali eu parei. E ali de repente, eu falei, vamos passar a oportunidade para uma irmã. Eu chamei a irmã Júlia. E entreguei o microfone para ela. Nem sei como eu consegui lembrar do nome dela. E ali eu passei o microfone para ela. Eu me ajoelhei no púlpito. Igreja amada do Senhor, quando eu ajoelhei, tudo aquilo que eu estava sentindo, aqueles sintomas, tudo, a minha vista embaçada, ali passou tudo. Eu melhorei. Mas eu falei, Senhor, o que estava acontecendo? Eu estava em pé, eu estava sentindo tantas coisas, parecia que eu ia cair, eu estava passando mal. E quando eu ajoelhei-me, Senhor, tudo passou. O que aconteceu? O que está acontecendo? Que coisa estranha, nunca aconteceu comigo antes. E por que eu não continuei passando mal? Ali, igreja, quando eu falei, pensei, o que vai acontecer comigo? E ali uma voz falou comigo assim, minha serva, nesta noite eu vou te arrebatar para a minha glória. Minha serva, eu vou te arrebatar para a minha glória. Igreja, não cortando testemunho aqui, só quero contar uma coisa para vocês. Semana passada para eu vir aqui foi uma luta. Hoje para eu estar aqui também foi uma luta. E Deus acabou de me falar aqui que tem um centro de macumba trabalhando para essa igreja não ficar aqui. Deus acabou de falar que minha serva, o diabo está furioso no inferno agora. Não é para você estar contando esse testemunho aqui hoje. Mas eu sou mais forte, eu venci o diabo e aqui você está para contar o testemunho. Queremos Satanás ou não? E ali, igreja, o Senhor falou, minha serva, eis que eu vou te arrebatar nessa noite. Eu falei, Senhor, me arrebatar, Senhor, não. Eu não estou preparada para subir para a glória. Eu não estou preparada. Para mim, o Senhor já ia me arrebatar de vez. Eu estava com medo. Eu comecei a sentir um pouco de medo. Falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu estou começando a pensar coisas demais. A minha imaginação está inventando isso. Eu não vou ser arrebatada. Quem sou eu para ser arrebatada? Mas um ano atrás, havia sido entregue uma revelação que uma pessoa naquela congregação iria ser arrebatada. Passou um ano e ali estava eu no púlpito, me deparando com a voz do Espírito Santo, me alertando, me avisando
que o Pai iria me levar para a glória, em arrebatamento. Ali eu levantei. Normalmente eu não sentia nada. Igreja, que coisa tremenda quando eu coloquei-me de pé, igreja. Eu não pude me segurar, não sei. Mas veio algo tão forte, eu não sei, eu não vi nada na minha frente mais. Oh, me candarabachai, me candarabanai. O meu corpo caiu em cima do púlpito. E eu não vi nada. E o púlpito era muito pequeno. Não dava para eu medir a distância. Como que eu não machuquei? Porque os anjos que estavam ali, né, deitando a minha carne e recolhendo o meu espírito, eram os anjos. E quando as irmãs perceberam que eu havia caído, as irmãs subiram no púlpito e começaram a falar: irmã Márcia, irmã Márcia, acorda, acorda, irmã Márcia, depressa, traz água, vamos chamar a ambulância, a irmã Márcia está morrendo. Eu já estava muito fria, pálida, os meus lábios roxos, eu já estava mesmo parecendo que estava morrendo. E ali, aquelas irmãs começaram a ficar apavoradas. E as poucas pessoas que estavam ali vieram para olhar, vieram para tentar. E ali o Senhor falava: não toques no meu vaso, não toques na minha serva, porque nesta noite eu estou arrebatando ela para a minha glória. E as irmãs não entendiam. E as irmãs continuaram, eu ali deitada, e as irmãs me despertando: acorda. E já estavam com um copo de água para me dar. E ali o Senhor, quando viu que as irmãs não entendiam o mistério, porque o mistério, igreja, é difícil de entender. Às vezes até eu me coloco pensando, falando: Senhor, que coisa tremenda o Senhor fez. Temos que ter muita espiritualidade para entender os mistérios de Deus. E ali, igreja, quando o Senhor viu que as irmãs não entendiam, sem eu ver nada, eu coloquei de pé novamente, com os olhos fechados. Não sei como, eu peguei o microfone. As irmãs falam que foi ela que não sabe como explicar. O microfone estava assim no púlpito. Eu peguei o microfone sem ver nada, com os olhos fechados, disse assim para as irmãs: não toques neste vaso, não toques na minha serva, porque peça outro vaso para subir ao púlpito, porque esta serva, este vaso, está subindo para a minha glória neste momento. E ali, meus irmãos, as irmãs não tocaram mais em mim. Da mesma forma que eu havia caído a primeira vez, sem ninguém me colocar a mão, da mesma forma, foi assim uma coisa assim, como se fosse um relâmpago. Ninguém, nem barulho fez. Que coisa tremenda. As coisas de Deus é tremenda. Agora, as irmãs me deixaram. Subiu outra serva para dar continuidade àquele trabalho. E em cima do púlpito ali eu fiquei, um púlpito bem pequenininho. E eu fiquei ali deitada. E ali uma irmã ali ministrando o culto. Agora que começa o mistério, igreja. Igreja, que mistério tremendo. Quando eu fui acordar, eu estava entrando em uma sala. A primeira coisa que eu olhei naquela sala, quando igreja, eu olhei. Eu digo olhar, mas não digo assim, como você olha algo normal, não. Observa que lá eu enxergava com dificuldade, porque era tanto brilho. Era como se olhar ao sol ao meio-dia. Você não consegue olhar com os olhos abertos. Você tem que olhar assim, colocando até a mão. Assim, mais ainda do que o sol ao meio-dia, é a glória de Deus. Quando eu olhei assim, eu tentei olhar para ver o que eu estava pisando que eu não sentia. Quando eu fui tentar olhar no chão, porque eu não estava vendo o chão, eu vi um brilho. Algo que brilha mais do que ouro. O chão naquele lugar brilha mais do que ouro. Quando eu fui tentar olhar para os meus olhos, eu não conseguia. Não sei como. Eu me prostrei ali, caí diante daquele lugar e caí. Caí e fiquei imaginando: o que será que aconteceu comigo? Aonde eu estou? Que lugar que é esse? Aonde eu estou, Senhor? Eu morri. E não despedi da minha família, não despedi de ninguém. O que aconteceu? Eu lembro que eu estava no púlpito, pregando. E de repente eu estava ali perguntando, tentando imaginar aonde eu estava. Não sentia o meu corpo, eu não me sentia. Eu não sentia a minha carne, eu me sentia tão leve, mas tão leve. E de repente, igreja, uma voz falou assim comigo: levanta-te daí. Levanta-te daí. E ali eu perguntava. Observa que eu não conversava com os meus lábios. Ali eu conversava somente com o pensamento.
eu transmiti uma voz para mim, eu transmitia também um pensamento para aquela pessoa que estava conversando comigo, para aquele varão. E ali de repente eu falei, quem está falando comigo? Ele falou, levanta-te daí. Eu falei, mas aonde estou? Ele não me respondeu, falou, levanta-te daí. Uma voz linda, que voz maravilhosa. E eu falei, mas quem está falando comigo? Ele falou, olha, eu sirvo o mesmo mestre que você serve. Digno de ser adorado é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Eu não sou digno de ser adorado. Naquela hora, a igreja, eu levantei mais do que depressa, não sei como. Aonde eu achei força, não sei como, mas me deu um temor tão grande. Quando aquele varão falou comigo que não era digno de ser adorado. Olha para você ver, eu não estava adorando aquele varão, mas aquele varão é tão temente ao Senhor. Os anjos são tão obedientes que ele não aceitava eu ficar ali nem um instantinho sequer ali prostrada aos pés dele. Igreja, quando eu fui olhar, eu fui tentar olhar aquele anjo assim, ó. Aquelas vestes branca. Eu fui olhando até onde eu pude olhar. Até aqui eu olhei. Olha, agora daqui para cima não deu para ver mais nada. Eu só vi uma glória muito grande no rosto daquele anjo. Eu tentava ver. Quando eu tentava olhar aqui para cima, era como se eu recebesse um choque. Eu tinha que tornar a baixar os meus olhos, minhas vistas. De tão forte que era o brilho do rosto daquele varão. Ah, irmãs e irmãos, que coisa tremenda. E ali eu fui reparar, com muita dificuldade. Eu olhei à esquerda e olhei à direita, era como se fosse uma linda igreja. Que sala mais linda, não tinha parede, não tinha teto, não tinha chão. Tudo ali era brilho, parecia nuvens de brilho, de glória. É só mistério naquele lugar. Oh, me canta. Eu começo a contar e eu começo a sentir novamente a presença do Senhor aqui tão forte que eu vejo naquele lugar. O meu corpo começa a adormecer novamente. Eu tenho que me conter, igreja. Declarar abaixo. E ali de repente, igreja, eu comecei a reparar anjos, muitos anjos, à esquerda e à direita. E aquele corredor imenso, que coisa mais linda. E a primeira fila de anjos, que estava na glória, à esquerda e à direita. A primeira fila de anjos, um virava para o outro assim, ó. A esquerda para cá e a direita assim, ó. E as trombetas em suas mãos. Tudo um atrás do outro. E eu só via também as trombetas posicionadas. Eu não via rosto. Eu não via. Só via as vestes daqui para baixo. E aquelas trombetas. Eu sabia que ele estava com a trombeta em direção ao rosto. Mas não dava para ver, era só um clarão. As trombetas eu consegui enxergar, mas os rostos não consegui contemplar o rosto de nenhum anjo. E tocava um louvor, o qual eu nunca vi na minha vida, de tão glorioso e maravilhoso que era. Não tem um instrumento aqui nessa terra, eu nunca vi. E não sei se algum dia eu vou ver, eu acho que é impossível. Não tem como eu lembrar aquele louvor. Eu sei que era um louvor, a coisa mais linda, mas eu não consigo lembrar de tão lindo que era. Aquelas trombetas tocavam aquele louvor. E ali de repente aquele anjo, aquele varão muito grande à minha frente. E eu também com uma veste branca, muito branca igual a dele. O meu cabelo raspava até o chão. Eu olhava para mim, eu estava diferente. Eu tentava me tocar e eu estava diferente. Eu estava toda mudada, transformada naquele lugar. Era o meu espírito que estava ali. Verdadeiramente, para se entrar na glória do Senhor, temos que estar preparados. De qualquer maneira não entramos. Por mais que santifiquemos, por mais que oremos, o nosso espírito se torna fraco. Por que eu me senti fraca quando eu entrei naquela glória? Porque eu ainda não estava em um corpo incorruptível, né? O meu espírito, por mais santificado, ele era fraco para estar ali. Então era só mesmo um arrebatamento. E eu sentia muita dificuldade de olhar naquele lugar, porque era muita glória. Muita glória. E ali aquele varão falou comigo, venha, alguém quer conversar contigo agora. Alguém precisa conversar contigo. Eu falei, mas quem? Ele falou, venha. Eu falei, mas eu não sei como se anda aqui dentro. Eu não estou me sentindo, como que eu vou andar aqui? Eu não estou sentindo o chão. Eu não sei como se anda aqui dentro. Aquele varão muito grande, aquelas vestes muito lindas, ele estendeu aquela linda mão. Uma mão de muita autoridade, só de olhar para aquela mão. Não dava. Me canta, abaixo.
estendeu as suas mãos assim e falou: segure na minha mão. Eu pensei comigo, mas como? Eu segurar na mão de um anjo? Quem sou eu? Ele falou: segure na minha mão. Quando eu fui tentar colocar a minha mão e segurar a mão daquele anjo, eu não sentia como se toca uma outra mão, como se toca algo, mas eu sentia um poder tão grande. Um poder que vinha me enchendo e começou a me encher. E eu comecei a me sentir até mesmo assim melhor, me sentir mais forte naquele lugar. O poder, a santidade daquele anjo, a autoridade que aquele anjo tem passou para o meu espírito. E ali eu comecei a me sentir mais forte. E ali nós fomos flutuando. Os nossos pés não encostavam no chão. Nós fomos flutuando por aquele corredor. E aqueles anjos em reverência ali, ó, tocando aquele louvor, que coisa mais linda. Igreja, lá na frente, eu avistei um clarão. Mas um clarão tão forte, que cada vez que eu chegava era mais forte, era mais forte. Eu observei que se tratava de um trono, devido ali aos assentos, às laterais daquele trono. Era como se fosse um assento de uma cadeira muito grande, mas coberta de ouro, de glória e de todo o mistério que você possa imaginar. Não tem como eu descrever. E cada vez que eu chegava mais perto, brilhava mais. Eu conseguia ver somente as beiradas, somente as laterais. Aquela coisa mais linda. Mas, igreja, os assentos daquele trono eu não conseguia nem olhar. Os assentos daquele trono. Como essa cortina está cobrindo essa parede, uma cortina de glória cobria aquele trono. Que mistério tremendo. Quando eu fui mais ou menos chegando como pouco para lá dessa pilastra, essa coluna que tem aqui, até mais ou menos aqui, eu caí. Não consegui me aproximar. E ali eu fiquei prostrada e caí e fiz assim. E o anjo também parou e ficou em pé. E ali quando eu caí, saiu uma voz ali: minha serva, por que você está temendo tanto? Por que você está tão atemorizada? Sou eu quem te trouxe aqui. Eu falei: eu quem? Quem me trouxe aqui? Ele falou: sou eu, o teu Senhor. Eu falei: Jesus. Ele falou: sim, o Filho de Deus. Sou eu quem te trouxe aqui, não temas. Sou eu quem te trouxe aqui. Igreja, naquela hora eu não sabia o que pensar. Eu falei: Senhor, por que logo eu? Eu só falei assim: Senhor. Eu não falei, eu pensava. Eu digo falei porque para vocês entenderem melhor. Porque ali nós conversávamos com o pensamento. O Senhor transmitia para ele, para mim, e eu transmitia para ele o que eu queria perguntar, o que eu queria falar. Era só mistério. Só ficava o tempo todo assim, ó. Eu nem movi os lábios. E ali o Senhor falou: sou eu quem te trouxe aqui. Eu falei: Senhor, por que logo eu? Tantas pessoas para o Senhor escolher, tantas pessoas mais importantes. Ele falou: olha, eu escolho quem eu quero, eu faço o que quero, porque eu sou. Eu faço, minha serva, todas as coisas. E eu te trouxe aqui. Eu falei: Senhor, eu morri. Ele falou: você não morreu. Apenas o teu espírito que está em arrebatamento. Você está arrebatada. Eu te arrebatei, minha serva, para te mostrar as coisas que hão de acontecer. Minha serva, agora é necessário que você se coloque de pé e observe e grave tudo que você vai ver. Ai de você, se quando você descer na terra e não contar o que eu te mostrei. Ai de ti, minha serva, porque eu te mato em cima do púlpito. Ai de ti se aumentar ou diminuir o que eu te contei, o que eu te mostrei. E ali, igreja, me deu um temor, eu também levantei novamente. Eu levantei-me e me assustei, porque o Senhor, Ele é justo. O Senhor é misericórdia, mas Ele é justiça. E ali eu obedeci a voz do Senhor. E o anjo do meu lado, o tempo todo ali parado, o anjo não mexia, o tempo todo parado ali. Porque se o anjo não estivesse do meu lado, nem em pé eu conseguia ficar. Porque era muita glória. É muito mistério, igreja, é muito mistério. E ele falou: agora observa bem, porque nós temos pouco tempo. O Senhor Jesus falou comigo: nós temos pouco tempo. A tua missão aqui é muito rápida. E a tua missão lá na terra ainda é um pouco longa. Tá dando para os irmãos entender? Porque às vezes eu tenho medo, né? De eu emocionar e não conseguir falar direito. É muita emoção, eu tenho que estar me controlando. Porque senão eu não consigo nem falar. Aí, igreja, o Senhor Jesus falou: minha serva, observa. Eu te trouxe aqui porque eu tenho observado. Muitos têm brincado com a minha obra na terra.
Muitos têm usado meu nome de brincadeira. E no último dia eu vou cobrar. Mas eu te trouxe aqui porque aonde tu passares tu vai contar. Aonde tu puder ir, exposta, porque eu serei contigo. Tu vai contar, minha serva. Eu falei, Senhor, mas eu não vou descer. Eu morri, Senhor. Eu não acreditava que eu estava só arrebatada. Para mim eu tinha morrido. O que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo, o que eu estava vendo, não parecia só um arrebatamento. Parecia que eu havia morrido. Igreja, de repente o Senhor falou, minha serva, olhe para aquela porta. Na hora que eu olhei para aquela porta, igreja, eu vi uma grande porta. E uma multidão, mas muitas pessoas tão inumeráveis que não dava para contar. Não tinha começo e nem fim. Eu não via onde começava aquela multidão e não via onde terminava aquelas pessoas. E todos estavam de vestes brancas. E eu olhei até onde os meus olhos conseguiram olhar. E de repente eu falei, Senhor, mas o que significa aquelas pessoas? Que tantas multidões são essas? E aquelas pessoas gritavam, se escabelavam. Mas era um tumulto de choro, de dor e de ranger de dente, gritos. Ah, igreja, quando eu falei, Senhor, mas o que significa essa multidão gritando? E comecei a ficar assustada e perguntando o que significa essas pessoas gritando. Umas batendo na outras, se descabelando, até mesmo se machucando por cima das outras. De tanta gente, o Senhor falou, minha serva, você reparou as vestes daquelas pessoas? Falei, quando eu olhei, as vestes daquelas pessoas, metade era preta, metade era branca. E eu tornei a perguntar ao Senhor de cabeça baixa. E tem pessoas que diziam ser crente, pregavam a minha palavra, oravam por revelação, estavam apenas brincando, não estavam falando com sinceridade. Minha serva, muitos têm brincado com a minha obra, brincado com o meu nome. E no último dia, veja só o estado daquelas pessoas. Ah, igreja, eu comecei a chorar naquela hora, eu comecei a chorar. O meu espírito começou a chorar de tal forma que eu nunca chorei na minha vida de ver. Se vocês pudessem ver como vai ser triste as almas que ficarem, você se esforçava para firmar a tua vida mais e mais nos pés de Jesus. É o que nós temos que fazer, firmar a nossa vida nos pés de Jesus mais e mais. Você que ainda não tem, você que ainda não se firmou, procure enquanto é dia, enquanto é tempo, porque não haverá mais tempo daqui uns dias. E ali aquelas almas choravam e eu falei, mestre, mas não tem. Por que, mestre? Aquelas vidas não ouviram a tua palavra, não te seguiram. Sim, minha serva, achavam que me serviam. Ali tem presbítero, tem diácono, tem obreiro, tem tudo em que você pensar. Tudo enquanto é tipo de crente que você pensar, minha serva. Mas não era essa. Jesus tinha uma voz tão linda. A voz de Jesus. Oh, igreja, que voz tremenda, que voz linda, maravilhosa, voz calma. E ali Jesus falou, minha serva, quando tu desceres, você avisa. E ali aquelas vidas, igreja, bem que a palavra fala que haverá choro e ranger de dente para os que ficarem. E ali eu falei, mestre, quando o Senhor falou, olhe para cá, olhe para o trono, olhe para o meu trono. Quando eu olhei para o trono, eu observei que saía, ali do final daquele trono saiu uma água, como se escorria de uma rocha. E aquela água, um fio de água, ia escorrendo, muito brilhante como um diamante. Um brilho como se fosse um diamante. E ali, igreja, de repente eu perguntei, o que é isso, Senhor? Que água tão brilhosa é essa? Ele falava, minha serva, são as minhas lágrimas. Oh, minha serva, eu choro por aqueles que vão ficar. Eu choro por aqueles que se desviam. Eu choro, minha serva, quando muitos dizem, melhor é ter ficado no mundo do que estar na tua presença. Quando vem a prova, a minha serva lá embaixo começa a murmurar e falar, para que eu vim fazer? O que eu vim fazer na igreja? Para que eu vim conhecer a Jesus? Quantos têm falado assim, minha serva? Eu choro cada vez que eles falam assim, cada vez que a minha serva, meu servo fala dessa forma, porque a minha vontade é que todos se salvem naquele último dia. A minha vontade, o meu prazer é que nenhuma alma se perca, que nenhuma alma pereça, mas que todos entrem comigo para a cidade que eu estou preparando. Ah, minha serva, eu choro com os que choram. Muitos pensam que eu não estou nem aí para os seus problemas, mas eu estou vendo tudo
e estão agindo, só que eles não têm paciência de esperar. Oh, minha serva, quando tu descer, tu avisa que eu choro por eles e me alegro com os que se alegram também, minha serva. Oh, igreja, as lágrimas de Jesus são preciosas. As lágrimas de Jesus é mais preciosa do que esse mundo todo, que qualquer diamante, por mais valioso que seja. Não vamos fazer Jesus chorar. Não vamos fazer o mestre chorar, igreja. Vamos firmar mais a nossa vida no Senhor Jesus e suportar as provações. Não vamos atacar o Senhor com palavra. E de repente ele falou: minha serva, você já viu? Eu falei: amém. Quando tu desceres, tu conte para ele se preparar mais. Só vai entrar na minha cidade os que tiverem as suas vestiduras toda branca. Branca, mais alvo que a neve. Não entra veste manchada. Não entra veste manchada. Só entra aqueles que trajarem as vestiduras brancas, mais branca que a neve. Eu falei: amém, Senhor. E de repente ele falou: minha serva, agora você olhe para aquela outra porta. E eu virei para o lado assim e observei uma grande porta. E ali de repente, que cidade! Eu fui observando uma cidade. Oh, igreja, que cidade linda! Brilha mais do que o sol. Ali não tem luz elétrica, ali não tem energia elétrica, mas o que brilha ali é muito mais do que você juntar todas as luzes que podem estar acesas dentro de BH. Brilha muito mais do que você juntar todas as luzes. Igreja, eu comecei a olhar aquela cidade e falei: Senhor, mas que cidade linda é essa? Ele falou: aquela ali é a Nova Jerusalém. É a cidade que eu estou preparando para minha igreja escolhida. E ali eu comecei a olhar e falou: olhe bem, minha serva, se você consegue ver o fim ou o começo. Ali eu comecei a olhar, eu não vi o fim, eu não via o fim e não via o começo daquela cidade. Igreja, as casas ali, as paredes são de ouro e de cristais. Ali até as rosas são de cristais, são de ouro puro. Os muros brilham, os jardins todos brilham, que coisa maravilhosa. Os telhados de cada casa brilha mais do que qualquer ouro que você possa imaginar. Ali tudo brilha, é uma mansão toda de ouro, de cristal. E eu comecei a olhar aquela cidade, fui olhando, até onde eu conseguia ver, mas eu não conseguia ver o final daquela cidade, nem o começo. E eu falei: Senhor, que cidade linda. Ele falou: é a Nova Jerusalém. Quando tu desceres, tu avisa a minha igreja para aqueles que perseveram em jejum e oração. Cada um terá sua morada eterna aqui. Cada um terá sua morada eterna. Oh, minha serva, avisa para aquele irmão que passa luta, aquele irmãozinho que fala: não adianta mais orar, não. Tudo naquele último dia, as suas lutas vão ser trocadas. Vai ser trocada por uma mansão toda de ouro. Você lá em cima, você não vai ter uma casa de tijolo, feita de cimento, de concreto, de laje, não. Lá tem um telhado de ouro, o chão que você vai pisar é de ouro, as ruas que você vai andar é de ouro e de cristal. Tudo ali é ouro, é cristal, é ouro. A luz naquele lugar não é uma luz elétrica, como se precisa clarear essa cidade, mas o que brilha ali é a santidade, é a pureza do Cordeiro. Aleluia. E ali eu falei: Senhor, eu quero entrar dentro daquela cidade. Eu quero entrar lá dentro. Eu preciso entrar lá dentro. Ele falou: não é a hora de você entrar. Você só pode ver de longe. Eu falei: não. Eu quero entrar, eu quero ver a minha casa, eu quero entrar lá, Senhor. Me deixa entrar. Ele falou: não, minha serva, não é a hora de tu entrar lá ainda. Tu não pode nem chegar perto. Olha, minha serva, porque se tu entrar, o que diz a minha palavra? Tudo o que pedires em meu nome, crendo, receberei. Você vai começar a me pedir, e eu vou ter que deixar você ficar lá dentro. Não é hora de você entrar, você não pode entrar lá agora. Eu falei: Senhor, mas deixa eu entrar lá. Deixa eu entrar, eu quero pisar naquelas ruas, é muito linda, Senhor. Ele falou: não. E ai de ti.
ai de ti. Aí o Senhor falou duro comigo. Ai de ti, se tu quando desceres não perseverar na minha doutrina, não perseverar em oração. E ai de ti, se desviar para a esquerda ou para a direita, nem você, no dia do arrebatamento, você vai entrar lá. Naquela hora me deu um pavor, me deu um medo tão grande, porque o Senhor falou muito duro. Ele falou muito firme. E o Senhor, quando Ele fala firme, igreja, vocês não querem imaginar o ai. O ai de Deus. O Senhor falou muito firme, muito sério. Ai de ti, minha serva, se não permanecer na minha doutrina, nem você vai entrar lá. Está observando bem? Eu falei, estou, Senhor. Que cidade linda. Tome cuidado quando tu descer lá. Aí eu comecei a ficar assim e falou, você já viu a cidade? Amém. Aí aquela porta sumiu assim como se fosse um vento. Como se fosse uma mágica. Sumiu. Só que não é mágica, é mistério, é poder. Na vida do cristão não tem mágica, não. Na vida do cristão não tem destino, não. Tem é poder, mistério. E quando Deus fala, Deus acontece. Você está na mão de um Deus poderoso. E de repente naquela porta, naquela cidade, sumiu aquela porta tão linda. E o Senhor falou, agora se prepare para o que você vai ver. Do lado aonde tinha aparecido aquela porta tão linda, apareceu uma outra porta. Igreja, mas que diferença que eu pude notar. Era uma porta escura, mas tão escura que não se via nenhuma luz, nem uma lamparina acesa. Não via nada aceso. Que escuridão é aquela? Eu falei, Senhor, mas que escuridão é aquela ali? Ele falou, olha, aquela ali é a porta do inferno. Eu falei, mas Senhor, eu não estou vendo nada lá. Ele falou, calma. Está tendo uma reunião agora no inferno. Preste atenção, minha serva. Observe tudo que vai acontecer agora, porque está sendo tramada uma reunião contra os meus escolhidos na terra. E observa bem o que você vai ouvir. Eu falei, Senhor, eu não estou vendo nada. Ele falou, calma. E de repente foi clareando aquela porta tão escura. E cada grito que eu ouvia, cada uns gritos que dava até medo, vontade de sair correndo. Gritos de pavor, de dor. Gritos de pessoas sendo torturadas. Ai, mas que gritos horrorosos. De vez em quando eu ouvia aqueles ecos, aqueles gritos que vinham assim até o meu ouvido. Ai, igreja, como é triste o inferno. É só escuridão, não tem nada. Não tem uma claridade sequer, é tudo treva, é treva, treva. E de repente eu fui observando uma grande mesa. A mesa era enorme, uma mesa de pedra. E aquela mesa também era de pedra, toda preta. E a cabeceira daquela mesa estava sentado um ser, um bicho horroroso, que eu só via muito longe, aquela sombra, o que vocês imaginarem de mais feio. Ali estava a cabeceira daquela mesa, descosta. Ele estava descosta. E à esquerda e à direita tinha dois encarregados. E o Senhor falou, aquele ali na cabeceira daquela mesa, aquele ali é Lúcifer, o que se diz príncipe, rei do inferno. Ele se diz rei do inferno, mas ele não é rei de nada, porque rei só existe um, sou eu. Rei é tu! Rei só existe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade é que reina. E ali o Senhor falou, aquele ali na esquerda e direita são os dois encarregados de Lúcifer. Oh, minha serva, não olhe para a face daquele demônio. Tá vendo que ele está descosta? Eu olhei, igreja. Olha, não tem como eu descrever. Não tem. O que vocês imaginar de um bicho mais monstruoso é Lúcifer. Muitos dizem que Lúcifer não tem nada de feiura. Muitos dizem que ele era um anjo de luz. Ele era anjo de luz, mas depois ele transformou em demônio. Ele é um demônio horroroso. Só que quando ele vem na terra para seduzir o homem, para seduzir a mulher, para fazer o homem cair, fazer a mulher cair e enganar, aleluia, ao mundo com as vaidades, com música, com roupas, com isso e com aquilo, ele vem com coisas muito lindas. Uma novela bonita, isso e aquilo, mulheres bonitas, mulheres sedutoras, homens bonitos. Lúcifer não é bobo. Ele tenta atrair. Mas quando a pessoa vai ver, quando a pessoa cai no pecado e morre, aí é que ela vai se deparar com um verdadeiro Lúcifer. Um monstro. Eu falo que eu vi. Ele é um monstro. Tem 2 chifres. Ele tem 2 chifres. Eu pude ver 2 chifres. Mas um chifre horroroso. As suas costas parecem mais uma costa de camelo. Toda deformada. Coisa assombrosa que vocês imaginarem de tão monstruoso. Não tem como eu explicar se é dinossauro, se é camelo, o que é. Mas é uma coisa horrorosa.
Ele tinha uma cauda. E na ponta daquela cauda, ele tem tipo como se fosse uma lança de ferro. Que coisa horrorosa. E de repente Jesus falou, olha, está sendo tramada uma reunião agora. Preste atenção o que vai ser falado, porque você também vai ter que contar isso. E de repente parou o som daquela linda canção que estava cantando. Todos fizeram silêncio, eu fiz silêncio, Jesus fez silêncio. E de repente, deu-se um grande estrondo naquela mesa. Lucifer levantou a sua mão e bateu naquela mesa e deu aquele grito. Ai, igreja, que coisa mais horrorosa. Que voz horrorosa, que diferença da voz de Jesus. Que diferença entre o bem e o mal. Como que é horrorosa a voz de Lucifer. Ele deu aquele estrondo na mesa e gritou. Eu não aguento mais. Ele tem a voz mais horrorosa. Eu não aguento mais. Aqueles crentinhos, aquelas crentinhas que ficam mandando me queimar. Que fica falando o nome daquele homem de branco. Que fica orando, jejuando. Eu não aguento mais essas crentinhas. Eu tenho que acabar com esses crentes. E ele batia naquela mesa que estrondava todo o inferno. Aquela mão cheia de pelo, parecendo mais uma pata de um boi, de um touro, sei lá o que é. E ele batia, eu só via a sombra. E ele batia e Jesus falou, está vendo pelas costas? Não vê a face, porque o que você pensar de feio, ele é mais. A face daquele demônio, a cara daquele demônio, você não quer nem ver. Porque é mais feio que você imaginar. Ele batia e falava, eu não aguento. Eu não aguento. Aquelas crentinhas que ficam dando glória àquele homem de branco. Ai, cada glória aquele homem de branco é fogo que me queima. Cada glória aquele homem é fogo que me queima. Dai glória a Deus, igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mata o fogo no diabo, no inferno agora. Dai glória, dai glória, dai glória, 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 glória. O inferno neste momento ele treme quando toda a igreja dá glória a Deus. Você nunca para de dar glória a Deus na igreja, sabe por quê? Porque glória a Deus é a vitória que desce na tua vida e é fogo que queima Lucifer. Lucifer quer a glória para ele. Os crentes que ficam calados, está dando glória para quem? Para Lucifer. Mas o crente que é glória, o crente que dá glória, glória a Jesus, está botando fogo na cabeça de Lucifer. E Lucifer falou, olha, eu tenho que acabar com aquelas igrejas. E de repente Lucifer falou assim, ó, e tem aquela tal daquela Deus de amor. Ai, aquela ali. Essa é a mais nojenta. Essa é a mais nojenta. Essa é a que mexe comigo, que eu não aguento. Eu não aguento, eu vou destruir. Aquela ali é a principal. Eu vou destruir aquela igreja. Essa tal dessa Deus de amor, não, eu não aguento. E aquele tal daquele missionário. Aquele missionário que fica pregando a palavra daquele livro preto. Quantas almas que vinham para as minhas garras. E através dele pregar a verdade, porque ele prega a verdade. Eu detesto, eu quero destruir aquele homem, eu quero destruir aquele ministério. E através daquela palavra muitas almas foram salvas e saíram das minhas garras. Eu não aguento isso. Eu já fiz de tudo para fechar aquelas portas, mas nada fecha. E de repente, igreja, talvez tem pessoas aqui de outros ministérios pensando assim, claro que ela vai falar que é Deus de amor, porque ela é Deus de amor. Se o Senhor falar na Assembleia Batista, olha, eu quero dizer uma coisa para você, não é só Deus de amor que vai subir. Jesus me falou isso. O diabo estava armando um plano contra esta igreja, mas não quer dizer que é só essa que vai ser salva. Vai ser salvo, não é a placa que vai ser salva, não. Não se segure na placa. Quem estiver se segurando na placa da Deus de amor vai ficar, vai para o inferno. Quantos da Deus de amor vai para o inferno? Quantos da Assembleia vai para o inferno? Mas não vai para o inferno, vai para o céu. Não é aquele que se segura na placa, não. É aquele que se segura dentro desta palavra. Placa não salva ninguém. A palavra, ela é que salva. Você se segura nesta palavra. Se o Senhor te chamou para esse ministério, amém. Se o Senhor te chamou para a Assembleia, amém. Se o Senhor te chamou para a Universal, amém. Se o Senhor te chamou, mas aonde você estiver, que você deixe a tua vida estar aqui dentro. Aqui está o segredo, não é a placa. O que dá a salvação, o passaporte é isso aqui. Este livro é a maior revelação de todas as coisas. Esta palavra é ela que é o teu passaporte. A placa não vai salvar ninguém. Quantos estão segurando em placa e achando que estão na placa e vai ficar? Não me seguro em placa, eu me seguro dentro da palavra. Eu procuro falar, Senhor, minha vida tá. Como que está a minha vida diante do Senhor? Pergunta o Senhor, como que está a minha vida diante do Senhor? Sendo você de qualquer ministério, pergunta o Senhor. Se você é católico, você é espírita, o que você é, não sei.
Mas pergunta se a tua vida está bem assim. Conversa com o Senhor que Ele vai te ouvir. E de repente, o Senhor falou, chega. O diabo falou, olha, vamos armar um plano contra aquela igreja aqui agora. Vamos colocar o pai contra o filho contra o pai, irmão contra irmão. Vamos mandar uma luta muito grande para aquela igreja. Aquela ali, nós vamos destruir ela agora. Vamos tramar uma reunião aqui agora. E de repente Jesus falou, chega, minha serva. Você viu demais, chega. Você já viu o que tinha que ver. Agora, minha serva, Lúcifer, ele planeja destruir a igreja que eu escolhi. Ele planeja destruir o meu profeta que eu coloquei sobre aquela terra. Olha, minha serva, quando tu desceres, avisa que virá uma grande luta. E para todos fazer um jejum e oração a favor do meu profeta, o missionário Davi Miranda. E avisa a todos aonde você passar. Todos os lugares que você passar, avisa para as pessoas se a preparar. Porque vai vir muita luta sobre a face da terra. Muitos, se não tiverem oração e vigilância, vão deixar o meu nome, vão me negar. Muitos vão desistir. Oh, minha serva, desça e avisa. Mas minha serva, Lúcifer planeja fechar as portas que eu abri. Minha serva, as portas que eu abro, ninguém pode fechar. E as que eu fecho, ninguém abre. Porque eu sou, minha serva. Eu posso todas as coisas. E quando tu desceres, minha serva, avisa. Prega. Fala o que eu te mostrei. Eu falei, Senhor, mas quando eu for contar isso, muitos vão duvidar. Muitos vão achar que é de mim mesmo. O Senhor vai levantar, o inferno vai levantar contra mim, Senhor. O diabo, quando souber que eu vou contar, eu vou passar uma luta muito grande. Ele falou, não, vai e conta o que eu te falei. E somente daqueles que crê vão receber um grande galardão. E os que duvidarem estão nas minhas mãos. Faça o que eu te mando e não olha nada. Eu falei, Senhor, mas Senhor, passar muita luta. Ele falou, minha serva, está quase chegando a hora de você ir. Você tem que descer para a terra. Eles estão preocupados com você lá embaixo. Eu falei, Senhor, mas eu não quero ir. Aí eu já estava conseguindo olhar a glória com os meus olhos abertos. Eu já estava vendo tudo claramente. Eu já estava me adaptando àquele lugar. Eu estava me sentindo já em casa. Que maravilha que eu estava sentindo ali, igreja, que coisa tremenda. Eu falei, não, Senhor, eu quero ficar aqui. Aqui não tem peso, aqui não tem inveja, aqui não tem pessoas perseguindo o outro, aqui não tem tristeza, aqui não tem dor, aqui tudo é glória, aqui tudo é alegria. Eu quero ficar aqui. Aqui não tem ruindade, não tem morte, não tem nada, só tem coisas boas. Eu quero ficar aqui. Ele falou, não, se tu não descer, minha serva, quem é que vai descer? Eu te trouxe aqui para isso, para te mostrar e você voltar e contar para a minha igreja e alertar a igreja para estar orando a favor do meu servo missionário e alertar a todos que esperam o arrebatamento. Oh, minha serva, você tem que descer. Olha lá para baixo. Igreja, quando eu olhei assim, abriu-se um espelho e eu pude ver a igreja lá embaixo. A igreja, o culto foi passando como se fosse uma fita, passando assim na minha frente. Passou a mocidade cantando o hino de arrebatamento, passou as senhoras, a igreja toda num avivamento tremendo. O meu corpo estava em cima do púlpito e tinha uma irmã pregando. E ali muitos olhavam para o relógio, olhavam para o púlpito e preocupados porque eu ainda não havia voltado. E de repente sumiu aquela visão. O Senhor falou, tá vendo? Você tem que descer. Eu falei, Senhor, mas eu não quero. Senhor, eu vou passar muita luta. Ele falou, minha serva, vai. Você tem que descer. Porque se você não descer, quem é que vai contar? Quem é que vai contar? Eu falei, Senhor, eu desço. Com uma condição. Ele falou, qual? Eu falei, eu sei que eu vou passar muita luta. Senhor, a carne, ela é fraca. Lá, Senhor, eu vou estar em carne, aqui eu estou em espírito. Mas lá eu vou estar na carne. E a carne, Senhor, ela é sujeita a cair qualquer hora. Ninguém nunca pode falar que nunca vai cair, porque um dia você pode cair. A tua carne é fraca. O espírito pode estar pronto, mas a carne não. A carne, ela é fraca. Eu falei, Senhor, a luta vai ser muito grande. Eu vou fazer uma aliança, Senhor. Faça uma aliança comigo. Se o Senhor ver que algum dia eu vou desviar para a esquerda ou para a direita, algum dia, algo que eu vinha cometer, e se esse algo vier me afastar de Ti e me impedir de entrar na glória celestial, na Nova Jerusalém, por favor, Senhor, recolha o meu fôlego de vida antes que eu caia, porque para o inferno eu não quero ir. Eu não aguento, Senhor, ver aquelas almas gritando. Senhor, eu não suportei.
Por favor, Senhor, para o inferno eu não quero ir, já que o Senhor quer que eu desça. Então faça aliança comigo. Ele falou, pode descer. Está feita a minha aliança contigo. Oh, aleluia! Pode descer, minha serva. Está feita a minha aliança contigo. Igreja, não adianta. Entrega a tua vida de corpo e alma para o Senhor. E faça uma aliança com o Senhor também. Ah, Senhor, não deixa eu cair no inferno não, Senhor. O Senhor vê que eu vou voltar para trás, o Senhor me recolhe antes. Eu falei com Deus, me recolhe antes. Mas nunca deixa eu cair em tentação. O Senhor vê que eu vou pensar em cair antes que eu caia. Puxa o meu fôlego de vida e me toma para a tua glória. Porque eu só quero a glória. Eu só quero te servir. E ele falou, pode descer. E de repente, igreja, ele falou, agora, conte tudo o que eu te falei. E ai de ti se aumentar ou se diminuir. Eu cobrarei de ti no último dia ou até te matarei em cima do povo. E ai de ti se não contar. Falei, Senhor, amém. Eu sou contigo, minha serva, vai. Avisa a igreja para estar em oração e jejum. E perseverando, porque brevemente eu irei buscar o meu povo. Avisa a mocidade para me dar mais lugar, porque os jovens têm se preocupado muito com a matéria. As mocidades não têm dado lugar. Têm se preocupado muito com a carne. E tem me esquecido. A mocidade tem me esquecido. E eu quero fazer deles verdadeira atalaia. Eu quero fazer deles verdadeiros atalaia da casa de Deus. Mortos irão ressuscitar. Paralíticos irão levantar. Através da oração deles. E eles não me têm dado lugar. Avisa para eles, para me buscar mais. Eu falei amém. E cada um que perseverar, vão ter a sua morada. E a sua casa está preparada aqui na glória. Vai, minha serva. E de repente, igreja, meu espírito foi afastando. Foi afastando. Foi afastando. Eu fui ficando longe da glória. Eu fui ficando longe, longe, longe. E foi um vento e foi me levando. Eu fui voando, voando para a mesma porta que eu entrei. E de repente eu acordei lá na terra. Ah, igreja, eu não conseguia abrir os meus olhos. Quando eu cheguei na terra, eu não me sentia na terra. Eu imaginava, Senhor, eu não aceito estar na terra. Eu custei a conformar estar na terra. Eu não conseguia abrir os olhos. Eu estava mais gelado do que um gelo. Eu levantei e as pessoas queriam que eu contasse o que eu vi. Eu contei apenas parte do testemunho. E no outro dia, que seria numa quarta-feira, ali eu contei todo o testemunho. Mas, igreja, eu não conformava. Eu passei 3 dias sem comer nada. Eu não conformava. Eu passei muito tempo sem me conformar de estar na terra. Mas depois de um tempo eu tive que conformar. Porque é a vontade de Deus. Amém, igreja? E ali o Senhor mandou que eu contasse. E Satanás ficou muito furioso depois que eu tive essa revelação, esse arrebatamento. Satanás colocou um câncer na minha garganta. Satanás tentou parar a minha voz. A minha voz subia em cima do púlpito. Eu ia pregar, a minha voz não saía. Eu tentava pregar, a minha voz não saía. Eu fui ao médico para ver o que estava acontecendo. A minha voz sempre foi rouca, mas a minha voz desaparecia. O médico falou, olha, você está proibido de pregar, de falar até alto. Você não nasceu para ser pregadora, você não nasceu para cantar, você não nasceu nem para falar. Você tem que ficar muda. Eu olhei para a cara do médico e falei, o quê? Você tem que ficar muda, porque a sua voz, as suas cordas vocais, tem algo muito grave aí. Ele não quis me falar o que era. Mas depois eu vim entender que se tratava de um câncer que o diabo colocou na minha garganta para que eu não contasse o que Deus me mostrou. Porque quando o diabo ouviu eu contando na terra o que Deus me mostrou agora, ele ficou enfurecido de saber que Deus tem poder para poder descobrir as armadilhas. Mas Deus é maior! Deus é maior! Eu tenho lá em casa até mesmo o exame gravado que o médico gravou, né? Ele fez ali um exame, videolaringoscopia na minha garganta e constatou que eu não podia falar mais. Eu estava desenganada pelos médicos. Mas ali eu voltei várias vezes, voltei e não resolvia, só marcando exame, ia fazer uma cirurgia. E eu fui revelado que o diabo iria cortar as minhas cordas vocais na cirurgia para eu não falar mais nada. E ali eu larguei tudo para um lado. Eu falei, não, chega, eu não mexo com exame mais. Se Deus me mostrou, se Deus mandou eu contar, eu vou contar. Ainda que eu fique muda contando o que Deus me mostrou, pregando o evangelho, ainda que eu fique muda, porque eu estou fazendo a obra de Deus, para mim será, para mim, para o Senhor será glória. Ainda que eu fique mudo, não tem importância. E comecei a desafiar o diabo, falei, não, eu vou contar querendo ou não. E ali eu comecei até mesmo a pregar sem microfone, abrir curso sem microfone, para desafiar o demônio. E um dia, o Senhor me mostrou, o mesmo médico tratava com ele. O médico chegou até a minha cama numa madrugada. E ali o médico tocou na minha garganta e falou, pode levantar. Você já foi operada. Você já foi operada.
de Deus, aleluia. O médico falou assim comigo. O meu médico chegou na beirada da minha cama, eu estava toda de branca, pronta para uma cirurgia. Ele chegou, tocou e falou, não, mas o que aconteceu? Você já está operada. E ali, quando eu acordei, falei, o Senhor me visitou e me operou aqui agora. E nunca mais a minha voz sumiu. Eu sou rouca mesmo, mas a minha voz nunca mais sumiu. Igreja, agora eu tenho um outro arrebatamento para contar. Depois que eu casei, eu me casei depois, passou algum tempo, eu me casei em 2001. E ali um dia, na minha cama de madrugada, eu estava dormindo. Ali, o Senhor arrebatou meu espírito novamente. Eu fui revelado que eu haveria de voltar novamente a arrebatamento. Só que eu voltei, igreja, dentro do inferno. Eu voltei dentro, lá dentro, não cheguei na porta não. Eu entrei dentro do inferno. Igreja, eu tenho que contar para vocês, não posso contar porque faz parte do testemunho. Olha, igreja, quando eu cheguei dentro do inferno ali, quem já viu aqueles vulcões? Quando você via filme, aquelas vulcões que ficam explodindo, quem já viu? Fica soltando aquelas fumaças. O inferno ali dentro é cheio daqueles vulcões. Aquela fumaça, tudo negro, tudo preto, não tem luz. E ali eu vi muitas atrizes. Eu vi muitas pessoas deitadas no chão, sendo torturadas. Eu vi uma atriz que ela estava muito linda, muito bem arrumada, de batom, o cabelo cortado, muito bem arrumada. E de repente, eles amarraram ela no chão, com os braços abertos assim, ó. E amarraram seus pés. E ela estava no chão esticada. E ali eu passava, eu vi ali as legiões de Satanás que passavam por mim. Eu passava por eles e eles não me viam. Eu via sombras negras assim na minha frente, normalmente como se estivesse vendo você. Aquelas sombras negras passavam por mim, eu não via, eles não me viam. Eu via eles e eles não me viam. E de repente eu vi várias pessoas gritar, eu via muitas pessoas gritando e eles torturando. Mas eu parei perto de uma pessoa e fiquei olhando. Aquela atriz estava ali no chão. De repente, a carne dela começou como se arder, como se tornasse um ácido na carne dela, no rosto. E foi se transformando em terra. Ela foi sumindo na terra. E ela gritava. E ela gritava, gritava, gritava. E a sua carne foi se desfazendo como se desmancha. Olhando pra mim, conversando. É engraçado. Toda vez que eu chego nessa parte, a igreja acha graça. Você imaginou se deparar com uma boca no chão e de repente aquela boca conversar com você? Aquela boca fala assim, olha, o que adiantou a vaidade? O que me adiantou aproveitar o mundo? Veja o que sobrou de mim. Igreja, eu fiquei assim assustado na hora. Eu gritava de pavor, falei, Senhor, me tira daqui. Aquela boca começava. Igreja. Igreja é porque quem morre desviado, sem Jesus, não tem morte para ele não. Ali você é torturado, ali você não morre. Não morre. Pode cortar sua cabeça, pode te cortar todinho, mas você não morre, você continua vivo. E no último dia será julgado no lago de fogo para sempre. Oh, meu Deus, tem misericórdia, igreja. Olha, e de repente, eu fui correndo por aquele lugar e com medo do diabo também me ver. Eu tinha medo daquelas sombras, dos adeptos de Satanás me ver e me pegar. Eu passava por eles e eles passavam por mim assim, eles esbarravam em mim, só que não esbarrava. Eles passavam direto em mim e não me viam. Porque aquele que tem a presença do Senhor, o diabo não pode tocar. O Senhor me levou ali só para ver. E de repente, eu pude ver um senhor de idade. E dois Satanás segurando, um à esquerda e um à direita, segurava o braço dele. E era um senhor de cabeça branquinha, um senhor velhinho. E aquele senhor gritava, socorro, socorro, eu não quero entrar aqui não. Ele gritava com tanto pavor, eu comecei a gritar. Eu tentei levar minha mão para salvar aquele homem. Eu tentei arrancar ele, mas a minha mão passava direto. Eu falava, soltem ele, soltem. A minha mão não pegava, eles não me escutavam, não me viam. E aquele homem gritava. Aquele senhor falava, não, eu não quero entrar aqui não. Eu quero ir para agora, eu não quero o inferno não, me tira daqui. Me tira daqui. Ele gritava, aquele senhor, um velhinho, igreja. Eu não aguentei ver aquilo não, comecei a correr, comecei a gritar, me tira daqui, Senhor, me tira. Eu não aguento ver mais sofrimento. E de repente, igreja, quando eu falei, Senhor, me tira daqui, me tira. Eu voltei para a terra novamente. Eu acordei meu esposo, falei, Charles, eu fui no inferno. Ele falou, o quê? Eu falei, eu fui no inferno agora. Eu fui no inferno, Charles, olhe por mim, eu estou com medo. Eu vi muito sofrimento, o inferno é algo terrível. Eu não vi só da porta, não, agora eu vi como é que as almas são torturadas. Oh, minhas irmãs, se vocês soubessem, eu contando assim, não dá pra você imaginar como é que é, não. Você quer ver, vê com os seus olhos. Você ouviu uma coisa, agora você vê. O sofrimento das pessoas ali é tudo sofrimento. Aceite Jesus.
Você que já aceitou, você firma mais e mais. Porque Jesus está às portas. Quem entendeu? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te dê força. E esse testemunho possa ter aumentado a sua fé. Né? Pode ter servido. Quem entendeu? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te dê força. E esse testemunho possa ter aumentado a sua fé. Né? Pode ter servido, aleluia, de um alerta para você. Porque para mim, cada vez que eu conto é um alerta. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possa ser com você até no dia do arrebatamento. E que todos nós que estamos aqui, a nossa família também, possamos ir para a glória celestial. Se esforça, meu irmão. Se esforça enquanto é dia, para você servir a Jesus e deixar este mundo de engano, este mundo de pecado. Porque é só ilusão. O Senhor tem para ti algo muito melhor. Quantos têm trocado aquela cidade linda por uma cidade tenebrosa, escura, de dor? Mas se você quiser, você pode escolher. A porta é Jesus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam ser contigo. Bate o palmo e glorifica o nome do Senhor. Deus, glorifique e exalta o nome do Senhor. Oh, maravilha, glória, 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 glória a Deus. Levanta as mãos aos céus e agora vamos fazer um minutinho de oração. E já estaremos contando o testemunho. Agora, o irmão pediu para que nós contássemos novamente do começo. E se nós terminarmos o culto tarde, alguém vai ficar triste? Quem quer que eu conto do começo novamente? Quem quer que eu comece tudo de novo? Eu vou tentar contar então mais rápido, porque atrasamos. Era para eu estar pegando o púlpito às 8 horas, mas não deu. Então, mas vamos fazer agora um minutinho de oração e vamos começar contando novamente do começo, porque ele quer gravar, né? Aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas que estão aqui que vocês não ouviram. Então vamos começar do começo rapidamente. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, meu irmão. Você, minha irmã, que tem essa coroa guardada lá no céu. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Porque o mundo jaz do maligno. Jesus, Ele está aqui para te dar força, para que você não desanime, para que você não volte para trás. E aqueles que ainda não têm esse privilégio, aproveitem enquanto é dia, enquanto é hora, enquanto a palavra está sendo pregada. Porque haverá dias difíceis nessa terra, como já está acontecendo. Jesus manda nós guardar o que Ele tem, o que Ele nos deu. Guarda o que Jesus te deu. Porque Satanás também está aí querendo tomar o que? O privilégio que Jesus te deu. A tua coroa, a tua salvação. Igreja do Senhor, foi no dia 1º de fevereiro de 2000. Ali o Senhor me tocava para que eu fosse até a congregação do bairro Santa Inês. E ali o Espírito Santo tocava no meu coração. Vai para a igreja. O Espírito Santo tocava no meu coração. E ali por várias vezes o Espírito Santo tocava de uma maneira tão diferente como nunca tocou em meu coração. E ali, igreja, eu deixei meus afazeres, arrumei tudo, me aprontei e fui para a casa do Senhor. Pensava eu, o que o Senhor quer comigo? E ali quando eu cheguei na igreja, eu tinha a chave da igreja, abri a igreja, limpei a igreja. E ali estava dando as 18 horas. E ali eu comecei a dobrar meu joelho ali nos bancos, comecei a orar. E eu comecei a orar e algo falava dentro do meu coração. Eis que hoje eu tenho algo de diferente para realizar na tua vida. Eis que hoje eu tenho algo a realizar na sua vida de diferente. E eu falava, mas eu pensava, será que vai acontecer? E eu sentia aquele algo tão diferente no meu coração, igreja, que é algo tremendo. E ali eu orei até as 19 horas. E ali o Espírito Santo, quando eu parei de orar, não havia chegado ainda ninguém fisicamente. O Espírito Santo tocou no meu coração e falou, minha serva, pode subir ao púlpito e começar a orar. Eu pensei comigo, Senhor, mas eu vou orar sozinha? E ali, igreja, quando eu abri os meus olhos, pensava eu que estava só. Eu olhei para cada cadeira e para cada assento. Estava tomada de exército de anjos naquele lugar. Eu abri os meus olhos novamente, olhei.
E como essa igreja está aqui, eu pude ver aqueles anjos sentados, declarando arabachúria. Ah, igreja, a casa do Senhor, ela nunca fica vazia. Tem irmãos que pensam, o que eu vou fazer na igreja agora? No ministério da oração? Às 6 horas em ponto, às 18 horas em ponto na igreja? Não tem ninguém lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo com um exército de anjos já se faz presente. Ainda que você olhe, que você não veja ninguém fisicamente, mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai poder ver os anjos caminhando aqui dentro. Nunca pense se esses bancos estão vazios, que não tem ninguém aqui, porque aqui tem os anjos sentados aqui, ó. E ali eu subi ao púlpito, numa avenida até muito perigosa, mas eu não quis saber se não ia ficar ninguém na porta. O Senhor mandou, eu obedeci, subi ao púlpito e comecei a orar. Igreja, aquela oração que eu fazia não parecia uma oração, somente eu orando, mas ali estava um exército de anjos que orava juntamente comigo. Parecia que tinha uma multidão naquele lugar, e eu às vezes parava para ver quem que estava orando comigo. Eu observava aquele exército de anjo e um coral que orava, mas orava. Que coisa maravilhosa, igreja. Era uma oração que eu não queria parar de orar mais. Eu não queria parar de orar mais. E ali quando eu olhei para o relógio, estava dando 19 horas e 40 minutos. Ali eu parei de orar. Eu não queria nem parar de orar, mas já tinha que parar de orar. E ali quando eu olhei, havia chegado poucas pessoas, o pastor, a sua esposa e poucas pessoas. E ali levantei, cumprimentei a amada igreja e fui ler o Salmo 72. Igreja, quando eu comecei a ler aquele Salmo 72, eu fui lendo, até a metade eu consegui ler. Mas quando chegou, na metade daquele salmo, as minhas vistas, a letra da Bíblia começou a se assumir. Começou a ficar muito tudo embaçado. As letras pareciam que estavam sumindo. As minhas vistas estavam enfraquecendo. Eu comecei a sentir muito frio. Eu fui ficando frio, eu fui suando frio. Eu fui sentindo uma tonteira. A minha memória, meu raciocínio começou assim a raciocinar muito lentamente. E eu pensei, está acontecendo alguma coisa comigo? Está acontecendo alguma coisa? Parece que eu estou tendo tipo um infarto, parece que eu vou desmaiar. E comecei a ficar sem forças em cima do púlpito. E ali, igreja, eu passei rapidamente, falei assim, olha, não, vamos cantar um corinho. E comecei, nem terminei de ler o Salmo 72. E comecei a cantar o corinho. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Quando eu comecei a cantar aquele corinho, amados irmãos e irmãs, parecia que subiu naquele púlpito, era uma carruagem de fogo. Era um fogo. Ah, que mistério. Eu pude ver um ruído de um fogo passando dentro dos meus ouvidos. A igreja passava de um lado para o outro. Aí eu já não conseguia nem ver. Eu estava vendo a igreja afastando. Cada vez a igreja ficava mais longe. Cada vez a igreja ficava mais longe. E eu cada vez me sentindo fraca. Parecia que eu estava mais sem força nenhuma. A minha carne não estava conseguindo ficar em pé. E ali, igreja, quando eu cantei aquele corinho, aí que eu não entendi mais nada. Eu nunca ouvi um ruído tão grande de fogo. Parecia que era uma carruagem de fogo passando dentro da minha cabeça. E eu pude também sentir do alto da minha cabeça algo que queimava. E começou a queimar mesmo uma bola de fogo. E ali eu não aguentei cantar aquele corinho nem na metade. Ali eu parei. E ali de repente, eu falei, vamos passar a oportunidade para uma irmã. Eu chamei a irmã Júlia e entreguei o microfone para ela. Nem sei como eu consegui lembrar do nome dela. E ali eu passei o microfone para ela. Eu me ajoelhei no púlpito. Igreja amada do Senhor, quando eu ajoelhei, tudo aquilo que eu estava sentindo, aqueles sintomas, tudo, a minha vista embaçada, ali passou tudo. Eu melhorei. Mas eu falei, Senhor, o que estava acontecendo? Eu estava em pé, eu estava sentindo tantas coisas, parecia que eu ia cair, eu estava passando mal. E quando eu ajoelhei-me, Senhor, tudo passou. O que aconteceu? O que está acontecendo? Que coisa estranha, nunca aconteceu comigo antes. E por que eu não continuei passando mal? Ali, igreja, quando eu falei, pensei, o que vai acontecer comigo? E ali uma voz falou comigo assim, minha serva, nesta noite eu vou te arrebatar para a minha glória. Minha serva,
eu vou te arrebatar para a minha glória. Igreja, não cortando testemunho aqui, só quero contar uma coisa para vocês. Semana passada para eu vir aqui foi uma luta. Hoje para eu estar aqui também foi uma luta. E Deus acabou de me falar aqui que tem um centro de macumba trabalhando para essa igreja não ficar aqui. Deus acabou de falar que minha serva, o diabo está furioso no inferno agora. Não é para você estar contando esse testemunho aqui hoje. Mas eu sou mais forte, eu venci o diabo e aqui você está para contar o testemunho. Queremos Satanás ou não? E ali, igreja, o Senhor falou: minha serva, eis que eu vou te arrebatar nessa noite. Eu falei: Senhor, me arrebatar, Senhor? Não, eu não estou preparada para subir para a glória. Eu não estou preparada. Para mim o Senhor já ia me arrebatar de vez. Eu estava com medo. Eu comecei a sentir um pouco de medo. Falei: não, isso é coisa da minha cabeça. Eu estou começando a pensar coisas demais. A minha imaginação está inventando isso. Eu não vou ser arrebatada. Quem sou eu para ser arrebatada? Mas um ano atrás havia sido entregue uma revelação que uma pessoa naquela congregação iria ser arrebatada. Passou um ano e ali estava eu no púlpito, me deparando com a voz do Espírito Santo, me alertando, me avisando que o Pai iria me levar para a glória em arrebatamento. Ali eu levantei. Normalmente eu não sentia nada. Igreja, que coisa tremenda quando eu coloquei-me de pé, igreja. Eu não pude me segurar, não sei. Mas veio algo tão forte, eu não sei, eu não vi nada na minha frente mais. Oh, me candarabachai, me candarabanai. O meu corpo caiu em cima do púlpito. E eu não vi nada. E o púlpito era muito pequeno. Não dava para eu medir a distância. Como que eu não machuquei? Porque os anjos que estavam ali, né, deitando a minha carne e recolhendo o meu espírito, eram os anjos. E quando as irmãs perceberam que eu havia caído, as irmãs subiram no púlpito e começaram a falar: irmã Márcia, irmã Márcia, acorda, acorda, irmã Márcia, depressa, traz água, vamos chamar uma ambulância, a irmã Márcia está morrendo. Eu já estava muito fria, pálida, os meus lábios roxos, eu já estava mesmo parecendo que estava morrendo. E ali, aquelas irmãs começaram a ficar apavoradas. E as poucas pessoas que estavam ali vieram para olhar, vieram para tentar. E ali o Senhor falava: não toques no meu vaso, não toques na minha serva, porque nesta noite eu estou arrebatando ela para a minha glória. E as irmãs não entendiam. E as irmãs continuaram, eu ali deitada, e as irmãs me despertando: acorda. E já estavam com um copo de água para me dar. E ali o Senhor, quando viu que as irmãs não entendiam o mistério, porque o mistério, igreja, é difícil de entender. Às vezes eu me coloco pensando, falando: Senhor, que coisa tremenda o Senhor fez. Temos que ter muita espiritualidade para entender os mistérios de Deus. E ali, igreja, quando o Senhor viu que as irmãs não entendiam, sem eu ver nada, eu coloquei de pé novamente, com os olhos fechados. Não sei como, eu peguei o microfone. As irmãs falam que foi ela que não sabe como explicar o microfone, estava assim no púlpito. Eu peguei o microfone sem ver nada, com os olhos fechados, disse: